O paradoxo de Grelin-Nelson, ocasionalmente chamado de paradoxo de Grelin ou erroneamente paradoxo de Will, é um paradoxo semântico formulado em 1908 por Kurt Grelin e Leonardo Nelson. É às vezes erroneamente atribuído ao filósofo matemático Hermann Weyl. O paradoxo repousa na definição do termo heterológico do grego antihétero, diferente e logos, linguagem, que se aplica a uma palavra que não se descreve. Por exemplo, longo é um adjetivo heterológico, em que a palavra não é longa, pois é composta por 5 letras. De acordo com a definição acima, o paradoxo de Grelin-Nelson surge do fato de que o adjetivo heterológico é ele mesmo heterológico somente se não for. Esse paradoxo é semelhante a outros paradoxos lógicos como os do mentiroso, ou paradoxo de Epimênides, ou do barbeiro, paradoxo de Russell, pois se baseia na negação da autorreferência. Autológico é uma palavra que se descreve a si mesma. Exemplo, real é autológica, já que a palavra real é real. Sofisticado também é autológica, já que é uma palavra sofisticada. Palavra é autológica, já é uma palavra. Substantivo é autológico, já que se dá o nome a uma classe gramatical, sendo, portanto, um substantivo. Heterológico diz do adjetivo que se não predica a si próprio. Em contraste, são heterológicas, longo, monossílabo, adjetivo, verbo, mosca e palavrão. Agora falando do paradoxo de Cantor, Georges Cantor é o resultado que para todo conjunto existe outro conjunto de maior cardinalidade. O novo paradoxo se deve que um hipotético conjunto de todos os conjuntos seria estritamente menor que um dos seus elementos. O teorema de Cantor estabelece que para todo número cardinal, A é menor que 2A. Como isso, o teorema de Cantor torna-se uma simples afirmação sobre os números naturais, em que qualquer n pertence aos naturais, se n for menor que 2 elevado a n. Ou seja, para qualquer elemento de n pertencente aos números naturais, o n será menor que 2 elevado a n. Em que a aplicação está nos cardinais infinitos como: o primeiro cardinal infinito é x0, sendo este o cardinal do conjunto n. Portanto, n possui x0 elementos em que escrevemos x0 e fica descrita como cardinal A, que indica cardinal do conjunto A. Quando aplicamos o teorema de Cantor ao cardinal AX, A é igual a x0, obteremos a desigualdade x0 menor elevado a x0. Se x0 é também o cardinal do conjunto A dos números algébricos, por outro lado, 2 elevado a x0 é cardinal dos reais. Sendo assim, a desigualdade de x0 é menor que 2 elevado a x0, afirmando assim que existem mais números reais do que números algébricos. Mas existem números que não são algébricos e que esta prova de existência é mediante a comparação de cardinalidade de conjuntos infinitos de cada conjunto infinito cada vez maior, afirmando que o sucessor de cardinal infinito, A, é precisamente 2 elevado a A. Como comparar os infinitos? Uma maneira de compará-los é formar grupos de pares e comparar se sobra elementos ou não. Porém, se forem infinitos números, nunca terminaremos a contagem. Pode-se também fazer o critério de igualdade de conjuntos, ou mapear os conjuntos de maneira que tenham o mesmo tamanho. Portanto, o mapeamento é a função, e quando agrupamos em pares, teremos uma função sobrejetora e injetora. Porém, ao fazer o mapeamento, pode sobrar algum elemento. Se associarmos um número real n a um número inteiro z, ao mapearmos faremos um zigue-zague, e ao aplicarmos o conjunto dos números n naturais ao conjunto dos números z inteiros, teremos a seguinte função: f de x é igual a menos x sobre 2 se x é par, e x mais 1 dividido por 2 se x é ímpar, nos casos em que n é igual a q. Sabemos que 0 e 1 existem infinitos números racionais entre os números naturais. Quando comparamos q é igual a z, que é igual a n, teremos q e z como função f de z com n, um conjunto G. Daí saberemos que
as funções f e g são bijetoras. Portanto, sabendo que o domínio dos números racionais ao domínio dos números naturais, portanto, a função é bijetora. De qualquer modo, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. No Teorema de Cantor, ele introduz as comparações como sendo Q mais é maior que Z mais, ou seja, os conjuntos racionais positivos são maiores que os conjuntos inteiros positivos, e que os conjuntos racionais positivos é menor ou igual que os conjuntos inteiros positivos, e fazendo a comparação de Q mais, Q positivo, racionais positivos, com Z, que números inteiros positivos, e que Q negativo é igual a Z negativo, ou racionais negativos é igual a inteiros negativos. Então, provamos que os racionais positivos têm o mesmo número de inteiros positivos, portanto, eles têm o mesmo tamanho. Então, racionais é igual ao tamanho dos números inteiros, que é igual ao tamanho dos números naturais, e, portanto, os racionais são iguais aos naturais, que é igual a n. No passeio de Cantor, os Q mais é igual a n, que Q mais é maior ou igual a n, e Q mais é menor ou igual a n. Como? Se a função de x é igual a x sobre 1, então x, f é injetora. Racionais positivos é menor ou igual ao natural? Racionais positivos naturais versus naturais, portanto, x pertence aos racionais. Então, x de A dividido por B, com A pertencente aos naturais e B pertencente aos naturais. Sendo assim, A sobre B é uma fração irredutível se A não tem fatores em comuns. Exemplo, 4 sobre 6 é igual a 2 sobre 3. Então, que 4 sobre 6 não é irredutível, pois 2 é divisor de 4 e 6. E 2/3 é irredutível, portanto, a função é injetora. Podemos também representar os pares de números naturais com n vezes n por plano cartesiano, estabelecendo assim um caminho e uma maneira de fazer e passar todos os pontos fazendo pelas diagonais, pois elas têm o mesmo tamanho finito, e estabelecendo que G é n versus n, naturais versus naturais. G, A e B, valor na sequência estabelecida por Cantor. Sendo G injetora, pois isso acontece porque cada número natural aparece uma única vez. Portanto, a soma das coordenadas de um determinado valor será uma progressão aritmética, n mais 1 dividido por 2. Argumento da diagonal de Cantor é reais maior que naturais. Na diagonal não pode existir o absurdo como A é igual a Sn e A é diferente de Sn. Portanto, os naturais são diferentes de 0 e 1 e naturais é igual aos reais. Naturalmente, natural é menor ou igual a real e natural é menor que R, ou real. Portanto, provamos que os números naturais são menores que os números reais.